Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Irmão, aplauda Jesus. Eu para cantar uma benção, né, irmão? Ainda bem que Deus escolhe adoradores. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. Nós somos uma família em Cristo, amém? Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 19. Quero louvar a Deus pela minha esposa, com muito respeito às mulheres que estão aqui, mas para mim é a mulher mais linda do mundo. Amém? Também tem minha mãe ali, que para não ficar com ciúmes, ela também, muitas mulheres são excelentes, mas tu és superior a elas. Amém? E eu puxei a sua beleza. Glória a Deus, amém, irmãos? Misericórdia, né, pastor? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Quando acharam, diga, eu vou morar com Deus. Eu vou morar com Deus. Quem não achou, diga, eu também. Eu também. Todos nós, se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém? Agora vamos para Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo por número 1. Somente o versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e eterno Pai maravilhoso, assim como o teu servo já tem orado, meu Pai, mais uma vez eu quero concordar com a oração do teu servo. E eu quero te pedir no nome poderoso de Jesus Cristo, para que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Convém que eu me diminua e que o Senhor cresça. Deus, todos os aplausos, toda a glória, toda a honra seja exclusivamente para o Senhor e para a sua palavra. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossos corações nesta manhã. Que haja um mover da parte do Senhor sobre nós. Que haja edificação, libertação, que haja salvação de almas. Deus, importa que a tua vontade seja feita e teu nome seja engrandecido. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode adorar a Deus, aplaudindo, louvando a Ele. Se assente dando glória a Deus. Se assente dando glória a Deus. Porque quanto mais glória você der, mais glória a Deus derrama nesta casa. Amém? Glória a Jesus. Tu és fiel, meu Deus. Esta carta, declarada por Paulo, escrita por Tércio, esta carta aos Romanos, nos revela a nossa condição humana perante Deus. Ou seja, a depravação do homem para com Deus e os seus mandamentos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele começa a falar e Tércio começa a escrever. Antes de Paulo anunciar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, ele vai nos falar sobre a nossa condição perante Deus. No capítulo 1, Paulo fala
da depravação dos gentios. Ou seja, os gentios eram os homens que não faziam parte da terra de Israel, ou seja, não nasceram em Israel. Os gentios, eles foram enxertados juntamente com o povo de Israel. Por que não dizer que os gentios eram considerados nós, que não pertencemos a Israel, não nascemos em Israel? Então Paulo começa a tratar da depravação dos gentios, daqueles que não nasceram em Israel. No capítulo 2, Paulo fala da depravação dos israelitas, daqueles que nasceram em Israel. No capítulo 3, Paulo fala que tanto judeu como gentil, todos estão debaixo do pecado. Paulo encerra todos debaixo da transgressão perante Deus. No capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai falar que a justificação é pela fé e não por intermédio das obras humanas, somente através de Jesus Cristo. Paulo retrata que Abraão foi justificado pela fé e não simplesmente pelas suas obras. Davi, no Salmo 51, ele declara: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, desde o ventre da minha mãe eu nasci culpado perante Deus. Porque em 1 João capítulo 3, na primeira carta de João, ele vai declarar que o pecado é iniquidade. Pecado significa errar o alvo. Pecado é transgressão da lei de Deus. A Bíblia diz que Deus sentenciou o homem e a mulher. Talvez na nossa mente humana nós poderemos pensar: mas espera aí, Deus deu castigo ao homem dizendo que se o homem, agora que o homem pecou contra ele, agora o homem vai comer do fruto do seu suor. Aí talvez na nossa mente humana limitada nós pensamos: hoje em dia o homem ganha dinheiro muito fácil e às vezes nem precisa suar por causa dessa condição. Talvez hoje em dia, por causa da tecnologia, a mulher não sente dores no parto. Talvez uma cesárea. Então aqui nós entendemos que a sentença que Deus deu a Adão e Eva foi antes dessa sentença deles terem transgredido. Deus diz: certamente comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Ou seja, a sentença de Deus foi: o pecado traz morte. Todos aqueles que me desobedecerem, esses morrerão nas suas transgressões. Então diz Deus: certamente se comeres, morrerás. Então esta foi a sentença. Por causa da desobediência do homem entrou o pecado. Entrando o pecado, entrou também a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, porque todos nós viemos da descendência de Adão e Eva. Todos nós nascemos segundo a semelhança de Adão e Eva. Todos nós temos uma natureza corrompida pelo pecado. É isso que Davi está dizendo: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós transgredimos contra Deus. Talvez o homem pode se declarar assim: olha, mas eu faço bem às pessoas, eu não roubo, eu não fumo, eu não estou em bailes, eu não estou em discoteca, eu trabalho com honestidade. Ei, o homem pode ser bom nas suas obras, mas se ele não declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, as suas obras não vai se salvar a alma dele. As suas obras não se salvará, mas através do poder do Espírito Santo, o homem recebe de Deus a salvação, o homem recebe de Deus a vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O homem não é salvo pelo bem que ele faz. O homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O profeta Isaías declarou que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então perceba
que somente através da justiça de Deus que o homem pode ser salvo. No capítulo 5, Paulo declara: através da fé no sacrifício de Jesus Cristo, o homem recebe a justificação pelo sangue que foi derramado na cruz de Gólgota. Deus estava em Cristo, reconciliando o homem a voltar para si mesmo. Olha que dádiva, olha que privilégio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a outra observação: Deus demonstrou o seu muito amor por nós, enviando Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda imerecedores. Por isso que através da morte de Jesus Cristo, o homem é justificado. O que significa justificação? É o ato de tornar alguém justo, é o ato de tornar alguém inocente. Ou seja, todos nós temos culpa diante de Deus, todos nós não somos inocentes diante de Deus, mas através de Jesus Cristo é nos concedido a justificação. No capítulo 3 de Romanos, do versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo declarou: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só na terra. É isso que a Bíblia está dizendo ali em Gênesis. Deus declara ali no tempo do dilúvio, na época de Noé, toda a imaginação do pensamento do homem era má continuamente. Da medida que o pecado se alastrava na terra, da medida que o pecado iria se multiplicando, o amor iria se esfriando. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do seu pensamento era má continuamente. Da medida que a humanidade se evoluía, o pecado se multiplicava de uma maneira muito grande. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, a palavra de Deus diz que pelo interior do coração do homem é procedida a maldade, é procedida as impurezas, é procedido a malignidade, as obras da carne, os adultérios, as prostituições, os homicídios, furto, a avareza, a maldade. Tudo isso no coração do homem começa a se manifestar. E no versículo 23, Marcos declara: todos estes males estão dentro do homem, tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, conforme o apóstolo Paulo declarou, o homem mudando o uso natural da sua masculinidade, o homem se inflamando juntamente com outro homem, cometendo abominação diante de Deus, homem com homem, mulher com mulher, cometendo aí o homossexualismo e o lesbianismo. Deus é contra esta prática pecaminosa, Deus é contra essas obras malignas, essas obras da carne. O apóstolo Paulo declara: estão cheios de inveja, de homicídio, estão cheios de rivalidade, de engano, de malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, irreconciliáveis, desonra pai, desonra mãe, eles estão praticando iniquidade. Desses afasta-te. Deus está dizendo nesta manhã que todos nós pecamos contra Ele. E aqui Paulo, antes de falar sobre a justificação, ele fala da depravação humana. O Paulo começa a dizer que todo homem pecou contra Deus, todavia não há um justo na terra, conforme o sábio Salomão disse: ninguém pratica o bem e nunca peque. Todos os homens nasceram debaixo da condenação de Deus, todos os homens nasceram debaixo do pecado, com exceção de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu do ventre da mulher virgem. Isaías profetizou dizendo: o boi conhece o seu possuidor
o jumento a sua manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento das minhas leis, dos meus mandamentos. Israel não entende o que eu falo. Salmo 14:2 diz: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que praticasse a justiça, para ver se havia alguém que amasse o seu próximo. Mas Deus então viu que não havia, desviaram-se todos, juntamente se fizeram os imundos. Não há quem faça o bem nesta terra, não há um sequer. Então a Bíblia diz que Deus envia Jesus Cristo para nos representar, para nos devolver o domínio que outrora foi perdido lá no jardim do Éden. É por isso que o homem, quando Deus criara, Deus declarou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, para dominar, para sujeitar. Então quando o homem peca contra Deus, ele perde esse equilíbrio, ele perde esta autoridade, ele perde esse domínio. Mas a Bíblia diz que após Jesus Cristo ser ressurreto diante dos mortos, ele declara: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. E eu digo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo: eu estou devolvendo autoridade, eu estou devolvendo domínio, eu estou devolvendo equilíbrio. João 8:43 diz: por que vocês não entendem o que eu digo? Porque não querem ouvir a minha palavra. O segredo está em ouvir a palavra, o segredo está em guardar a palavra, o segredo está em aceitar a palavra, o segredo não está em somente ouvir a palavra. É por isso que o apóstolo Tiago lhe declara: ei, não sejais apenas ouvinte do evangelho, mas seja praticante da palavra. Seja praticante da palavra. O homem sem Cristo poderia até mesmo, se possível, decidir não errar mais e passar a viver uma vida correta perante os seus olhos. Mas mesmo assim, ele seria culpado e condenado na lei de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Portanto, irmãos, quando nós outrora estávamos longe de Jesus Cristo, quando nós outrora estávamos nas trevas, está nas trevas, está na ignorância, quando nós estávamos no mundo praticando as obras da carne, nós éramos por natureza inimigos de Deus, nós éramos um instrumento de injustiça, nós não fazíamos ideia que nós éramos pecadores diante do Senhor. Mas quando Deus nos traz para a sua presença, Deus nos dá o reconhecimento da nossa condição de pecador, produzindo em nós o arrependimento dado pelo Espírito Santo. Escute, arrependimento não é remorso. Arrependimento é quando nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos pecadores diante do Senhor e que nós necessitamos de arrepender dos nossos pecados. Arrependimento não é eu sofrer consequências e agora eu estou com remorso dizendo: eu não deveria ter feito isso, olha o que isso me causou. Ei, quando você se arrepende, você não olha para si mesmo, você olha para Jesus Cristo crucificado e ressurreto e você diz: olha o que o meu pecado causou. Deus mandou o seu filho para morrer no meu lugar e através do sacrifício de Jesus Cristo é me concedido o perdão dos meus pecados. Diante da lei de Deus, todos nós somos culpados. Diante da lei de Deus, todos nós estamos transgredindo seus mandamentos. Deus é justo, Deus não tolera o pecado.
pecado. Em Salmo 7 diz que Deus está com a sua espada desembainhada para degolar o ímpio, para matar o ímpio. Ei, Deus é amor, mas nós temos que entender o que significa este amor. Deus é amor, o amor de Deus anda junto com a sua justiça. Deus ama tanto, que Ele vai lançar os ímpios no lago de fogo ardente e vai salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Este é o amor de Deus. O amor de Deus é puro, é santo, é justo. Ei, a Bíblia diz que Deus, Ele ama o pecador. De fato, Deus ama as pessoas, mas Ele detesta o pecador. Eu não posso declarar que Deus ama o pecador e simplesmente dizer Deus ama o pecador e Deus não ama o pecador. Deus não ama aquele que pratica iniquidade. Ei, Deus está irado contra toda a malignidade que há no mundo. Deus está irado. Leia Salmo 7 e você vai entender. Deus está irado contra aqueles que praticam iniquidade. A Bíblia diz que o rosto de Deus é contra aqueles que praticam maldade, mas o seu rosto é voltado para aqueles que praticam justiça. Ei, Deus está dizendo: eu amo aqueles que se entregam a mim, por mais que sejam pecadores, aqueles que reconhecem a sua condição. Também diz: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Ei, Deus vai amar o pecador sim, mas até o ponto dele ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que se ele ouvir a palavra vai entrar nele, Jesus vai entrar nele. Mas se ele rejeitar a palavra, está rejeitando o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos: entra na casa, pregue a minha palavra. Se eles não ouvirem a minha palavra, sacode as sandálias, o pó, que a paz retorne para vós. E eu digo-vos que haverá juízo para esta casa. Todos nós debaixo do pecado. Aí o salmista declara: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os rogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam a maldade, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. A Bíblia diz em Romanos 3,19: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei de Deus é pura, é justa. Deus não tolera o pecado. É por isso que Jesus veio na terra, porque Deus ia lançar a humanidade no lago de fogo ardente, mas Jesus Cristo decidiu. O Pai amou tanto este envio de Jesus Cristo, o Pai amou tanto esta ação, que o Pai, Ele então declara que Ele se irou contra o homem, mas através do seu Filho, o homem é aceito em sua presença. Há duas leis sobre nós. Diga comigo: a lei de Deus e a lei do pecado. A lei de Deus nos serviu de aio. Nos serviu de quê? De aio, mas não nos justifica. A lei que veio por intermédio de Moisés nos serviu de aio, mas não nos justifica. Gálatas 3:24, olha o que diz o apóstolo Paulo: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não é necessário mais estarmos debaixo de aio. O que significa aio? A palavra grega traduzida significa tutor, ou paidagogos, ou pedagogos. Significa literalmente alguém conduzir uma criança a um professor, a um mestre. Na tradição israelita havia o paidagogo, este aio, que ele conduzia a criança à escola. Ele tinha autoridade para disciplinar a criança. Ele tinha autoridade para proteger a criança, tanto na ida como na vinda para a sua casa. Então, esse é o significado de aio: alguém que conduz a criança a um mestre, à escola. Então, por isso que a Bíblia diz: nenhuma carne será justificada diante dele pelas leis das obras, porque pela lei vem o conhecimento de Cristo. Agora você vai entender. A lei nos serviu para nos levar a Cristo.
Agora nós já não precisamos mais estar debaixo da lei de Moisés, porque Cristo cumpriu a lei de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas pela lei ninguém se salvaria, porque o homem não é justo o suficiente para praticar a lei. O homem não tem condição nenhuma para obedecer às leis de Deus. A Bíblia diz que se o homem errar simplesmente uma das leis, ele erra todas as leis. Então, através de Jesus Cristo, aquele que veio sem pecado e se fez pecado por nós, para que nós fomos feitos justiça de Deus, ele veio cumprir a lei de Deus, levando sobre si a nossa culpa, levando sobre si o nosso pecado, levando sobre si a maldição que nos era proposta. Jesus veio cumprir a lei nos levou até Cristo, e através de Cristo nós somos salvos da ira de Deus. Isso é a justificação. Mas antes do processo da justificação, eu quero que você entenda o que significa justificação. Imaginemos que aqui tem um juiz, aqui tem o arguido e aqui tem um inocente. Alguém que não falhou, que não pecou. O juiz, ele declara: arguido, você será sentenciado à prisão perpétua e você morrerá na cadeira elétrica. O inocente, ele diz para o juiz: juiz, posso morrer no lugar deles? Amaya canto, tem alguém já pegando aí? Juiz, eu posso sofrer no lugar deste homem? Aí o juiz diz: mas espera aí, você não fez nada, este homem que merece esse castigo. Aí ele diz: mas juiz, eu amo tanto ele, juiz, que eu quero sofrer no lugar dele. Aí o juiz fala: mas a sentença é de morte. E ele diz: mas eu quero, juiz, eu quero, eu decido, juiz. Todavia não faço o que eu quero, mas a tua vontade, Pai. E a vontade do Pai era: então você que é inocente vai morrer por alguém que pecou. É isso que aconteceu, a justificação. Jesus inocente, ele se oferece no lugar do culpado e ele diz: caia sobre mim toda a sentença. É por isso que lá em Jerusalém estava diante do povo Barrabás e Jesus, Barrabás e Jesus. Aí o povo dizendo: solta Barrabás e crucifica Cristo, solta Barrabás e crucifica Cristo. Mal eles sabiam que Jesus Cristo veio por este propósito, para se oferecer no lugar do pecador. Barrabás era culpado, Jesus Cristo era inocente, mas Jesus então se entrega por amor a nós. Jesus se entrega naquele madeiro e é concedido a imputação sobre Jesus. A imputação. Antes do processo da justificação, é concedido o processo da imputação. O que significa imputação? Amputar é tirar fora. Entendeu? Amputar é tirar fora. Imputar é colocar. Jesus, antes de justificar-nos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, pastor Gilson, os nossos pecados e vai imputar sobre ele. Isso não desvaloriza o caráter de Cristo, porque ele levou a nossa culpa sobre o seu corpo, sobre a sua carne. Então foi imputado. Imputar é acreditar, é atribuir algo. Quando imputa, alguém que recebe a imputação, ele se torna responsável por aquilo. Perceba comigo Onésimo e Paulo. Olha que história maravilhosa. Em Filemão, capítulo 18, do versículo 10 ao 21, Paulo fala para Filemão: Filemão, receba Onésimo novamente, porque Onésimo era servidor de Filemão, mas Onésimo abandonou Filemão, porque Onésimo ainda não era crente, e ele abandonou Filemão, mas Paulo trouxe-o de volta para Cristo. Paulo se tornou o pai espiritual de Onésimo. Só que a Bíblia diz que Paulo manda uma carta para Filemão, e ele diz: Filemão, eu quero que você receba Onésimo de volta. Eu sei que Onésimo te deixou com dívida, mas eu quero que você entenda através dessa carta
que eu amo tanto você como Onésimo. Aí o que Paulo diz? Eu quero que toda a culpa, toda a dívida que Onésimo tem com você, seja atribuída a mim. Eu quero, Filemon, que você atribua a mim toda a culpa de Onésimo. Tudo que ele te deve, coloca na minha conta que eu vou pagar. Então, a nossa culpa foram atribuídas, imputadas em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 1, versículo 4, quando o animal era para ser oferecido por expiação de pecado, o sacerdote, ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal. E ele tinha que confessar o pecado do povo, dizendo: eu pequei nisso, eu pequei naquilo, eu transgredi a lei de Deus, eu transgredi o mandamento de Deus, com a cabeça na mão do animal. Depois o animal era degolado. Então o que significa isso? Deus imputou em Jesus todo o nosso pecado e toda a nossa culpa. Como uma transferência, a nossa vida estava, a nossa dívida estava sobre ele. O castigo que era para nós, a ira de Deus que era para nós, veio sobre Jesus. Agora entenda, alguém justo deveria morrer em nosso lugar. Não poderia ser um anjo, não poderia ser qualquer pessoa. Jesus, sendo filho de Deus, ele morreria no nosso lugar como um sacrifício vicário. O que significa a palavra vicário? Vicário é substituto. Ou seja, Jesus se ofereceu no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. 2 Coríntios 5,19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, conforme eu vos disse, reconciliando o homem a voltar para si mesmo. Agora o que diz Romanos 3,26? Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. A justificação veio por intermédio de Cristo, havendo riscado a cédula que era nos proposta. Deus cravou na cruz do Calvário. Deus manifestou a sua ira em Cristo na cruz do Calvário. O castigo que estava sobre nós veio sobre Jesus Cristo. Havendo riscado a cédula que era nos as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Aí tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos desobedientes para com Deus, mas por causa de um ato de justiça de um homem, por causa da obediência de um só homem, todos são feitos justos perante Deus, através da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Em Romanos capítulo 5 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu esta fé gratuitamente. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas a Bíblia diz: vós sois salvos pela graça de Deus, isto é, mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ei, nós recebemos de Deus o dom da fé, nós recebemos de Deus a salvação mediante a graça de Jesus Cristo, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecado, nós estávamos distantes de Deus, mas através de Jesus Cristo nós nos aproximamos de Deus. Através da fé nós entendemos que verdadeiramente nós necessitamos do perdão de Deus, e a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O justo viverá da fé. É da fé que o justo vive. O justo não vive daquilo que ele vê, ele vive da fé. E esta fé, ela vem acompanhada com obras. Eu não posso dizer, eu acredito em Jesus, e não andar segundo os seus mandamentos. Eu não posso dizer, eu tenho fé em Jesus Cristo,
e andar com a minha própria lei. Perceba algo comigo. A lei do pecado está sobre nós, mas está mortificada por causa da fé em Jesus Cristo. A lei de Deus se cumpriu em Cristo, através de Cristo em nós. O pecado já não nos domina mais. Nós já não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Estar debaixo da graça de Deus é ter a convicção de que eu não sou salvo e nem aceito pelo bem que eu faço. Há muita gente afastada do caminho do Senhor porque não entendeu esta palavra. Ah, eu pequei muito contra Deus, eu vou me preparar primeiro. O homem não tem poder para se autolibertar. O homem não tem poder para se salvar. Através da fé é que o homem é justificado. Quando você crê em Jesus, o Espírito de Deus começa a agir no seu coração. E ele começa a fazer com que você pratique as obras de Deus. A evidência de alguém que acredita em Cristo e entende a sua condição de pecador está em seu procedimento diante dele. Eu recebo a palavra, eu creio que Jesus Cristo pode me justificar, então o Espírito de Deus começa a transformar o meu caráter corrompido a um caráter santo e irrepreensível. É o Espírito que trabalha no nosso coração. Talvez você entrou aqui nesta manhã dizendo: Deus, eu já não consigo mais lutar contra este pecado. Eu já não consigo mais, meu Deus, viver na desobediência. Eu não tenho forças. Ei, Deus, Ele enviou Jesus estando nós fracos, pecadores, inimigos e ímpios. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Foi nesse tempo que Deus enviou Jesus. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez assentar diante dos príncipes. Eu preguei aqui na quinta-feira sobre 2 tipos de oração. A oração de um fariseu hipócrita e a oração de um publicano arrependido. O fariseu dizia: Deus, eu não sou como esses pecadores. E o publicano dizia: Deus, salva-me porque eu sou pecador. Salva-me porque eu sou pecador. Ele não conseguia nem olhar para o céu. A Bíblia diz, segundo essa parábola contada por Jesus, que o fariseu não foi justificado, mas aquele publicano que orou pedindo perdão para Deus, ele foi justificado. Porque o homem não é salvo pelas suas obras, não é justificado pelas suas obras, mas mediante as obras de Cristo. Mediante as obras de Cristo. Aí se inicia o processo da mudança de Deus sobre o nosso coração. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que quase ninguém sabe sobre isso. Eu não sei se você sabe. Mas quando você cumprimenta, olha só, quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor Jesus, você não está dizendo paz no seu coração, paz entre nós. Não é só apenas isso. Cria efeito? Cria, mas não é apenas isso. Quando a Bíblia fala a paz do Senhor, quando o apóstolo Paulo diz, tendo fé em Cristo, temos paz com Deus, ele está dizendo, agora, Deus já não está irado com você. Eu não sei se você está entendendo. Agora a relação está consertada. Agora a relação está boa. Porque outrora estava distante. Outrora estavam irreconciliáveis pelas obras, mas através de Cristo é dado a reconciliação. Agora eu estou reconciliado. É por isso que eu saldo com a paz do Senhor, porque eu tenho paz com você. Eu estou consertado com você. Eu estou reconciliado com você. Eu estou de bem com você. É por isso que Deus diz, saudai com a paz do Senhor. Jesus, depois de ser ressurreto dentre os mortos, ele chega para os discípulos e diz, paz seja convosco. Glória a Deus. Estamos agora em um relacionamento com Deus apaziguado. Uma relação certa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, agora sendo justificado pela fé, agora, pela fé, justificado, temos paz com Deus. Não é um sentimento, é uma reconciliação.
Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Se coloca de pé, por gentileza. Diga comigo. Está consumado. Diga testelestai. Diga está consumado. Diga minha dívida foi paga. Diga a condenação que estava sobre mim. A ira de Deus que estava sobre mim. A culpa que estava sobre mim. Ela foi consumada na cruz do Calvário. Declara: hoje eu tenho paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aplauda Ele porque Ele merece. Glória a Deus. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Eu não sei como você entrou aqui nesta casa, mas eu quero te dizer que Deus te ama. E o amor dele está em Jesus Cristo. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e crê no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Disse Jesus: a minha família é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Senhor Deus e eterno Pai maravilhoso, nesta manhã queremos te agradecer pela justificação mediante a morte expiatória de Jesus Cristo. Papai amado, tome nossas vidas em tuas mãos nesta manhã. Que haja o mover do teu Santo Espírito. Deus amado, a tua palavra ela foi pregada. Que nós venhamos, meu Pai querido, ser transformado mediante o poder do Espírito Santo. O Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus de amor. Deus amado, em nome de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados. Não pelo bem que nós fazemos, mas pelo bem que tu fez a nós. Recebe-nos em tua presença. Salva a nossa alma. Manifeste o teu poder nesta casa. Que haja salvação de almas nesta manhã. Que haja cura nesta manhã. Que haja, meu Pai querido, libertação nesta manhã. Papai, que haja o mover do Senhor trabalhando no nosso coração. Porque através de Cristo Jesus, nós somos perdoados. Oh Espírito Santo de Deus, toma este homem em tuas mãos, toma esta mulher, toma esse jovem, esta criança, meu Pai. A tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou. E agora estamos debaixo da tua misericórdia, oh Deus. Ai, se não fosse a tua misericórdia, nós seríamos consumidos, como disse o profeta Jeremias. Mas através do sacrifício de Jesus é nos dado a vida eterna. É nos dado a vida eterna. É nos dado a vida eterna. Jesus vive. Jesus vive. Ele morreu para salvar a tua alma. Ele morreu levando sobre si o seu pecado. Ele morreu para salvar a tua alma. Foi pago um preço muito alto para que eu e você estivéssemos aqui nesta manhã. Foi pago um preço de sangue. Ele nos comprou com seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus nós somos purificados. Através do sangue de Jesus nós somos purificados de toda injustiça. Se andarmos na luz, assim como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Através de Jesus estamos livres. Livres. Declara: eu sou livre. Eu sou livre. O diabo não pode contra a tua vida mais. O pecado não pode mais contra você. Jesus te libertou das garras de Satanás. Estamos livres. Lá naquela cruz Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego
entrego o meu espírito. Está consumado. A dívida está paga. A dívida está liquidada. Já está consumado. Declare: está consumado. Oh Cristo, Cristo, obrigado, Jesus. Declare nesta manhã: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare nesta manhã: eu sou livre. A igreja adora. Jesus morreu para nos salvar. Que maravilha! Que maravilha, meu Deus, que maravilha! Nada além do sangue, nada além do sangue. Receba mais de Deus nesta manhã. Receba força, receba ânimo, receba alegria. Algo mais do que a neve. Ele nos faz puro, nos faz limpo. Nesta manhã, que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Alguém que aceitou a palavra e quer entregar a vida na mão de Jesus, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Olha uma alma vida aí, aplauda, aplauda, meu Deus. Chamada cá. Alguém que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui porque eu quero orar pela tua vida. Alguém que quer reconciliar. Alguém que quer reconciliar. Talvez você batizado nas águas. Talvez você fale em língua estranha. Talvez você até prega, mas você quer reconciliar hoje. Vem aqui na frente. Deus tem perdão para nós. Ai, meu Deus. Olha aí, Jesus. Aplauda Ele porque Ele merece. Olha o irmão está chorando aqui na presença do Senhor. É isso que a palavra faz. Ela opera, ela transforma. Eu disse para esse jovem que daqui em breve eu vou vir pregando a palavra aqui nesse altar. Vou ver. Declara, declara. Ele vivo está. Ele vivo está. A morte não pode vencer. Ele vive está. A Maia Caltorra. Eu quero pedir o missionário Sérgio, pastor Gil, me ajuda. Vamos orar por ele. Chamada Caltorra. Meu Pai, eu estou sentindo a presença. Eu sinto a presença do orador. Oh, meu Deus. A morte não pode vencer, meu Jesus. Não pode me vencer. Chamada raça. Receba de Deus hoje, meu filho. Receba de Deus hoje. Que Deus muda a tua história a partir de agora. Que o sangue de Jesus te justifica do seu pecado. Ele justifica, Ele perdoa. Ele foi entregue na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a nossa vida. Não há bem maior. Não há bem maior do que o que Cristo fez por nós. Entrega a tua vida completamente a Ele nesta manhã. E diga a Deus: eu não quero mais viver eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Oh, Jesus, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença do Espírito. É isso que Deus faz. Deus opera, Deus transforma, Ele liberta porque Ele é grande. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Abaixa só um momento.
nome da senhora. A senhora quer entregar a tua vida para Jesus hoje. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus porque Ele merece. Deixa as mãos pra cá. Senhora Sérgio, ora por ela, por favor. Vem cá, pastor Jesus. Ora por ela aqui. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. A Maria, ela quer entregar ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Deus, ela está quebrantada na tua presença. Papai amado, salva a alma dela, Senhor. A tua palavra produz salvação. Pai, em nome de Jesus, perdoa ela de todo pecado. E escreve o nome dela no livro da vida. É isso que tu faz, Deus. A morte de Jesus não foi em vão. Ela produz salvação de almas. Salva a alma dela, Pai. Maria, declare. Declare Jesus. Me salva. Me salva. Me liberta. Me liberta. Aleluia. Me perdoa todo Glória a pecado. Deus. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu trago a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Mais uma portuguesa para Jesus. Deus está salvando Portugal. Deus está salvando Portugal. Declare salvação para os portugueses. Salvação para os portugueses. Declare porque Ele é fiel. Deus abençoe este homem. Reconcilia ele novamente ao Senhor e salva a sua alma em nome de Jesus. Abençoe essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Declare, eu sou livre, eu sou livre.